Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, estou aqui acompanhado do Jonathan e hoje o nosso convidado é o Dr. Roberto Marcelos, ele é cirurgião e ele veio aqui para falar um pouquinho da área de atuação dele, que é cirurgia minimamente invasiva e também toda a história que ele puder trazer para a gente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, muito lisonjeado aí, porque o Conversa de Plantão já está bem conhecido aqui, viu? Então, muito lisonjeado, parabéns pelo trabalho de vocês e tomara que eu consiga contribuir de alguma forma com a nossa experiência. Com toda certeza vai conseguir. A gente nunca trouxe nenhum atuante nessa área. Vai ter muita coisa para passar para a gente. Obrigado. A gente estava aqui conversando antes de começar o episódio, já teve vários assuntos, mas vamos começar lá do comecinho. Como que foi essa chegada até a medicina? A chegada da medicina, ela foi muito natural. E eu costumo dizer que eu acho que não tive outra opção. Talvez muito novinho, todo menino fala que vai ser jogador de futebol, cientista, né? Mas eu me lembro na sexta para sétima série, né, da minha época, não faz tanto tempo assim, que fique bem claro, fique registrado, eu me encantando com a questão de enzimas e enzimas digestivas. Mal sabia eu que era exatamente o que eu ia trabalhar hoje, né? Ou em paralelo. Mas foi uma situação muito interessante, que foi aquela curiosidade de estudar aquilo, de vivenciar. E eu me lembro também, junto com a minha mãe, no dia que eu fraturei o braço, eu senti muita dor, obviamente, né? Não foi uma fratura cirúrgica e fui muito bem atendido por um ortopedista que fez o tratamento, a imobilização, e ficou aquele barato, né? De ter o braço engessado, a criançada toda assinando, né? Fazendo aqueles desenhos. E indo para a escola, mas assim, me encantou também o atendimento do ortopedista e me deixou mais curioso ainda sobre a área de atendimento médico, né? E aí a coisa foi muito natural, assim, realmente eu não me vislumbrava mais novo e até chegar no ensino médio, até prestar prova de vestibular, fazendo outra coisa, assim, foi bem natural, não me lembro de ter feito, não fiz prova para outra, como é que se diz? Profissão, né? E foi para medicina, e tinha sempre um sonho de estudar numa cidade grande, né? E ficamos perplexos porque eu era um aluno que tinha umas boas notas e não consegui passar naquela faculdade que eu queria mesmo, e me vi assim, tá bom, vou prestar prova para a faculdade da minha cidade, que é Volta Redonda, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu pude ficar junto dos meus pais, dos meus irmãos, né? Até o final da faculdade ainda conheci a minha esposa, e ficou muito claro que foi bom estar ali, porque foi um momento de estar muito próximo da família, coisa que a gente, depois que vai aumentando a nossa carga, aí, seja depois a residência, os fellows, as formações que a gente vai falar, a distância vai aumentando. Então foi muito importante ter ficado ao lado dos pais, que é o nosso porto seguro, né, nossa casa, e pude ali ter tranquilidade de estudar. O esforço deles foi absurdo, né, e pude estudar e concluir a minha formação, a primeira parte, né, da faculdade. E dentro da área da medicina também chegando de uma forma, pensando naquela coisa meio romântica da área médica, né? E depois a gente vai vendo que não é bem assim, né? O mundo é muito, muito cruel, né? Mas a gente consegue tirar de um limão, fazer uma boa limonada, né? E dentro da formação generalista, entrar com uma ideia e sair com outra completamente diferente. Então, qual que era a ideia que você entrou, assim, de subespecialidade, digamos assim, quando você chegou ali na medicina? Eu não sei se todos aí já assistiram, vocês lembram do Patch Adams, aquele filme clássico, né? Uhum. E aquela coisa do approach, eu sempre gostei de criança, então achei que fosse pediatra, né? Entendi. E logo na primeira disciplina de pediatria, uma coisa é você ter a experiência com criança saudável, outra coisa com criança adoecida, né? Sim. Então, vi que acho que não seria aquilo ali. E foi muito interessante porque, na minha época, eu não sei se é de vocês hoje, mas era obrigatório a gente usar branco na faculdade. Eu acho que hoje não. Hoje né? não mais. Então, cada vez fica mais claro o tempo de formação. Né? São só 17 anos vai fazer agora de formado. Mas então lá nos anos 2000 a gente precisava de roupa branca, e aí a gente pegava ônibus da faculdade para casa, né, e vice-versa,
E sempre andando de ônibus, e tinha um comentário, falou assim, olha, vocês estão andando de ônibus aí, cuidado, né, vocês circulam pela cidade de branco, então se acontecer alguma coisa, né, foram solicitados ali como atuantes, né, vocês não podem falar que você é do primeiro período, falar que não sabe fazer nada, você está de branco ali, dentro de uma escola médica. Então vale a pena fazer um curso de primeiros socorros. Então vamos fazer um curso de primeiros socorros. E assim, no curso de primeiros socorros, quem ministrava esse curso, era um curso extra-classe, extracurricular, hoje é um grande amigo meu, na época o professor era um cirurgião que fazia esse curso, e era um curso que ele fazia de primeiros socorros e tinha a parte de conhecer ambulância também, sabe, levava na base de atendimento, e fazia no final até rapel, resgate em altura, sabe, tirolesa, então fazia um espetáculo pirotécnico, vamos dizer assim, né? Bem legal. Não, muito legal, sabe, e era um cara entusiasta, assim. Então eu mirei naquilo ali e falei, olha que legal, essa coisa da emergência, que eu acho que todo acadêmico fica bem aquecido ali, né, de poder conviver com isso. E aí, ao conhecer esse professor, ele ofereceu, na época era muito comum, você é acadêmico, quer me acompanhar nos plantões, quer me acompanhar no cotidiano, né? E ele cirurgião, eu falei, quero. Até então nunca tinha pensado nem em cirurgia na minha vida. E aí, acompanhando esse colega, não sei se eu posso falar o nome. Pode, fica à vontade. O Dr. Alex Monteiro, lá de Volta Redonda, hoje ele é urologista. Monteiro, já ouvi esse nome, será que é? Não conheço. Não. Mas é uma boa referência. É uma boa referência. Ele é um cara muito do bem, um cara, poxa, assim, proativo, sabe? Chama e ensina de verdade. E aí, nessa oportunidade com ele falou, trabalho no hospital X da região, posso ir lá, quer ir lá acompanhar? Obviamente. Aí fui fazer a primeira sutura. Eu me lembro direitinho, mas eu estava no segundo período. E aí ele mostrava pra gente, né? E aí me lembro direitinho, uma hora que ele falou assim, olha, eu vou, fica aqui no posto que a gente está aqui, que a gente opera e tal, mas que a gente está atendendo a emergência, porque eu vou resolver uma questão particular bem rápida aqui dentro do hospital e já estou voltando. Tá bom. Aí nisso vem o enfermeiro e fala, doutor, me chamam de doutor. Segundo período. Segundo período. Chegou um paciente aqui, eu falei, o que aconteceu? Ele pisou num machado. Eu falei, meu Deus, o que deve ter? Aí fomos lá e, de fato, assim, uma lesão muito feia, com exposição de tendão, sabe, dos dedos do pé do paciente. Eu falei, nossa, por onde que eu começo aqui, né? Aí que a gente se vê, de fato, quando a gente não sabe nada. E a gente continua sempre achando que precisa melhorar. E eu humildemente pedi para o enfermeiro, falei, olha, o doutor já está voltando, a gente já pode, começando pelo menos preparar aqui, né, antisepsia e tudo mais. Ele, claro, aí o enfermeiro também super, o Rafa, gente boa demais, bombeiro. E ele, não, doutor, deixa comigo. Aí ele foi preparando tudo, no final já estava quase que resolvendo por si só. Aí o doutor chegou lá, já estava tudo certinho, paciente calmo. Mas a gente se vê nesse embate. Então, e aquilo, eu gostei daquilo, né, me provocou. E aí eu continuei, e sinceramente, do segundo até o 12º eu acompanhei o Dr. Alex nos plantões. E gostava, eu não tive sexta-feira à noite na minha vida por muitos anos, porque toda sexta-feira à noite eu estava com ele e fiquei amigo dos outros médicos, os clínicos gerais, os ortopedistas, os neurocirurgiões, que ficavam no plantão lá do hospital. De fato que a gente acabava atuando, militando em todas as áreas. A gente sentava do lado de todos, às vezes eu não tinha um atendimento de cirurgião, sentava do lado do clínico, porque na hora que eu formar, não vou formar cirurgião, né? Vou formar generalista. Então sentava com o clínico do lado, ele ia ensinando e falava, agora é a sua vez. Ficava do lado observando, né? E a gente atendendo. Para ortopedia, como é que faz uma redução? Sei que no final das contas, era eu, um grande amigo do Dr. Cássio, até um abraço para ele. Um dia ele vai assistir o episódio de vocês. Nós ficamos ali nesse plantão por muitos anos, sexta-feira, chegou a ser o meu aniversário, eu ia em casa, pegar o bolinho que meu pai e minha mãe fizeram e levar para o hospital, porque eles contavam comigo lá para o trabalho, sabe? Legal. Então, assim, eu tenho um sentimento muito grande assim, de gratidão. E aí, isso foi, né, transcorrendo e eu me certificando sobre a cirurgia, e na hora que, isso era a emergência, a parte do PS, né? Na hora de entrar para o centro cirúrgico, aí eu entrava com ele, a gente entrava nas cirurgias, ele contava comigo ali nas cirurgias, e eu aprendi de cada vez ele deixando a gente fazer mais, era uma outra época.
E a coisa foi tomando corpo. Eu falei, não, já está definido. Todos da minha turma já sabiam que eu ia fazer cirurgia. E aí, quando eu formei, eu fui prestar prova de... Cirurgia. Não. Ah, pelo amor de Deus. Para para me deserdar como afiliado, né? Foi um momento também muito interessante. Não sei se já era a próxima pergunta, mas... Pode? O papo tá fluindo, O papo né? tá fluindo aqui, não tem... Flow mesmo, né? Na hora de se formar, existia uma preocupação muito grande na época, principalmente, né, do público masculino, da gente ser pego pelo exército. Né? A frase, né? O exército chamar de maneira, né, compulsória para a gente servir. E a maioria não queria, eu também não queria, né? Falei, não, vai ser um ano que a gente quer logo entrar na residência, né? Vamos fazer essa sequência. E a estratégia que nós arrumamos, aí, com os colegas da época, a gente já estava fazendo curso preparatório para as provas de residência, né, do R1. A gente se viu assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos prestar uma prova, uma coisa fácil, de aprovação fácil no R1, que aí a gente mostra esse comprovante para o pessoal do Exército e fala, olha, já estou matriculado. Isso é raciocínio do acadêmico, viu? Ninguém maior veio orientar a gente. Mas tá bom, então tudo bem. Aí o que eu fiz a matrícula, na época a gente fez a relação de procura, né, de candidato vaga, e a gente fez a inscrição para, muitos fizeram também, para a saúde da família. Entendi. Que na minha época até sobrava vaga, não sei como é que está hoje. E no meu último módulo de internato, que vocês estão fazendo agora, foi de saúde da família. E era uma unidade lá em Volta Redonda, de saúde da família, muito interessante, assim, sabe? Um modelo muito legal. A professora, a doutora Cláudia, era uma pessoa muito querida e tinha formação nisso. Ela tinha ido, acho que, para o Canadá, se não me engano, estudado saúde da família e teve a diplomação dela, né, disso, uma das pioneiras lá que tinha diploma de médica da família, né? E hoje é especialidade mesmo. Sim. E aquilo também me encantou, assim, porque pode ver que eu citei pai, mãe, irmãos várias vezes, né? Esposa. Eu sou muito família. Então, eu gostava desse ambiente de você chegar, atender, ter segmento com o paciente, proximidade, e ver o seu João, a dona Maria, depois de tanto tempo, né? Ver os resultados daquilo, atenção e promoção à saúde. Então, de certa forma, isso também sempre me tranquilizou. E eu via no final, como acadêmico, dentro do internato eu estava na saúde da família. E os meus plantões de fora eu estava lá na cirurgia. Eu via a qualidade de vida do cirurgião, que é extremamente comprometido. Vi de meus cabelos brancos aos 41 anos de idade. Pode não parecer, mas eu só tenho 41. E aí, nesse momento, me deu uma dúvida. Eu falei, cara, será que eu estou prestando prova à toa para a saúde da família? Será que eu vou ser feliz como cirurgião, sabe? O médico da família vai lá às 8 horas da manhã, começa a atender, 5 horas da tarde, tá fechando o postinho e indo para casa, né? Tá bom, mas aí isso insurgiu ali e ficou daquela forma. E fui prestar as provas. O que aconteceu? Não passei nenhuma prova como cirurgião. E eu fui o quarto aluno da minha turma. Tinha um CR muito bom, assim, né? E aí não passei em cirurgia e, obviamente, passei em saúde da família. Fui mostrar no Exército, o Exército falou assim, isso não adianta nada, você pode servir agora, tranca sua matrícula, com médico de família, né? E vai servir com a gente aqui. Aí fui lá para a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Na AMAN, né? Conhecido. Experiência formidável, sabe? É muito interessante você ser surpreendido positivamente. É claro que não tem só ponto positivo, mas assim, não, eu tinha aquele asco mesmo de, não, serviço militar, pelo amor de Deus. Não. É interessante, eu acho que a vida, a gente tem que colecionar experiências, sabe? E foi uma experiência muito enriquecedora de disciplina, sabe? De horário, de roupa arrumada, sabe? De trato, respeito, hierarquia, né? Tem muita coisa assim que, de fato, como tudo na vida pode melhorar, mas foi uma experiência interessante. Tanto que eu voltei a servir depois como voluntário, acho que no próximo momento eu vou contar. Mas aí eu servi. Aí, realmente, você, como generalista, você faz de tudo. Vai cuidar de soldado, de cadete. Aí eu fui transferido para Itatiaia, que é um centro menor. Foi um pouco mais tranquilo. Foi uma época boa para eu poder estudar. Acabei, por conta própria, quis estudar francês. Fui para a Aliança Francesa, fui estudar francês. Tinha tempo sobrando, tinha um dinheirinho ali, né, e tal. Aí, acabou o ano obrigatório. E o Exército falou, bom, então vamos concluir, você vai renovar? Eu falei, não. Aí, como eu tinha a minha matrícula trancada, eu podia até antecipar a minha saída.
Falei, não, já cumpri minha missão, como diz lá no Exército. Falei, acho que eu já vou até antecipar e vou sair. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer um ano de saúde da família. Vou para essa... Aí os colégios de turma, ex-professores, falaram, que isso, cara? Você mudou da água pro vinho, literalmente, né? Porque o perfil do profissional é muito diferente. E aí fui para Juiz de Fora, uma cidade interior de Minas, né, na Zona da Mata, uma cidade maravilhosa, assim, muito legal. O mineiro é um povo, né, muito, põe você dentro da casa, né? Sabe? Olha, tem familiares e aí fui para lá, assim, porque eu já tinha familiares na cidade, foi uma cidade muito acolhedora e fui fazer a residência. Mas aí eu fui fazer residência. No terceiro, quarto mês eu falei, não é isso que eu quero na minha vida. E aí eu falei, não, deixa eu parar por aqui e vamos tentar outra coisa. Porque é uma residência interessante, ela é multiprofissional. É o médico, o enfermeiro e o assistente social. Uma residência em conjunto. Mas é muito teórica no início. Aí no posto de saúde você quer um detalhe até interessante. Aí eu gostava de estudar os guidelines de cardiologia da American Heart Association, o que tem de antihipertensivo lá, eu vou lá, aí prescrevi para Dona Maria lá. Aí vou visitar ela depois. Dona Maria, e os antihipertensivos e tal, que tem aqui na unidade? Não, eu fui no cardiologista e ele falou que não era para seguir nada do médico do postinho, não, rasgou a sua receita e falou para seguir a dele. Eu falei, então o sistema ainda não está pronto para formar, eu diria assim, para dar a importância que os médicos de família têm. Né? Se for ver, existe um conselho de Wonka, acho que é da Holanda, que sinal de qualidade de um país é quando mais da metade dos médicos daquele país são médicos de família. Nessa época era em torno de 6% no Brasil. Não sei se melhorou muito, não. Não deve. Não deve ter melhorado muito, não. Então, é um sinal de qualidade, porque na atenção primária, vocês sabem muito bem, né? Promoção e prevenção de doenças, isso é importante e é o mais barato. Sim. Hoje a gente está no sistema hospitalocêntrico, que a gente discute isso mais à frente, mas a saúde suplementar sofrida, assim, tem um déficit bilionário. Eu sei que eu faço gestão também, então não é porque o país lá, a Inglaterra, por exemplo, a própria França, os países nórdicos, acham bonitinho a gente ir lá fazer o captopril para o paciente, hoje, sei lá, lodipina, é porque é mais barato do que passar um stent depois que infartou. Entende? Então, tem todo esse fator socioeconômico associado que a gente hoje ainda vive no sistema hospitalocêntrico, né, que eu ainda sou da medicina terciária. Mas a gente tem que fazer alusão do que é o correto, onde hoje os grandes convênios vêm apontando, vêm investindo em quê? Médicos da família, mas aí o médico que vai dar dentro da empresa para promover saúde, prevenir doenças. Então essa é a visão que eu tive na época, mas eu vi que, eu falei, vou dar murro em ponta de faca. Na época a minha R2 sofreu foi espancada quase dentro da unidade de saúde, né, porque é uma população talvez mais rude quando chega para um atendimento. Infelizmente a gente acaba às vezes não conseguindo transmitir aquilo, isso é falha nossa mesmo, né? População mais simples, então, e alguns deles, que pode ter em qualquer fração da população, né? Sim. Mas, infelizmente, a gente vê situações onde a gente ia passar visita lá e pessoas armadas na porta das casas falaram, não, o doutor chegou, pode deixar, tá tudo bem. Entende? Então, e a MR2 sofreu uma agressão dentro da unidade de saúde, sabe? Eu falei, então, não sei se é o momento, talvez não seja para mim, eu preferi sair. E na cidade, eu tinha 3 meses que eu tinha mudado, né? Tava tudo lá, aluguel, contrato, tava tudo preparado para viver naquela cidade. Aí eu comecei a dar plantão no hospital particular, de lá muito bom, o Hospital Monte Sinai. E aí lá eu conheci a equipe de cirurgia de lá. Aí eu me encantei, assim, sabe? Eu falei, olha que legal, sabe? A medicina de ponta, um pessoal, assim, altamente envolvido com questões acadêmicas, a federal de lá, né? Então, professores que eram da Federal também trabalhavam lá e também trabalhavam no hospital que eu vira fazer residência. Aí eu voltei e retomei os moldes iniciais, falei, é a cirurgia que eu quero mesmo. Aí naquele ano eu continuei estudando e aí passei na prova para cirurgia geral. Legal. O que eu queria trazendo um pouco disso aí, que eu percebo
todo mundo que a gente está trazendo para cá que fez faculdade no Rio, na verdade os últimos 5, acho que 3 fizeram em Volta Redonda, né? A estatística tá bem elevada. Parece que a gente está indo buscar lá na porta, né? Ninguém que encaminhou pro outro, não, né? Que é verdade. Não rolou isso mesmo. E até mesmo o preceptor nosso que às vezes fala que fez no Rio de Janeiro, parece que a formação ali é muito mais prática, muito mais mão na massa. Então, assim, até mesmo em nível, tipo, o pessoal realmente procura estar sempre participando dentro de hospital, acompanhando plantão. Tem até aquele concurso que até o Dr. Rômulo falou, que dá para prestar também no internato. Eu não vejo isso aqui, né? Aí eu acabo traçando uns paralelos, assim, né? Que aqui a gente teve uma formação bem mais teórica, acadêmica, né? Do que mais prática. E até mesmo acho que por falha nossa de não ter esse incentivo, né? Você falando, não, porque eu fui acompanhar plantão do 2º período até o 12º período, me fez refletir assim, pô, será que eu não devia ter feito isso? Será que eu não devia ter me enfiado na vila antes e ter ficado isso? Porque brilhou meu olho a forma como foi essa formação, né? Entendi. E te dá muito mais clareza também daquilo que você quer e que você não quer, né? Eu posso dizer que o que me ajudou muito com isso foi uma bagagem extracurricular que outros colegas não tiveram. Ou tiveram de maneira diferente, né? Não quer dizer que eu cheguei melhor, mas eu cheguei num formato em que não assustei tanto na residência. E eu vi colegas que chegaram, que não foram colegas de faculdade, mas meus R iguais depois na residência de cirurgia, que vieram direto, se eu não me engano, vieram direto também da formação, sabe? E, pô, são grandes amigos, mas eu não sei se eu era também muito mais velho que eles não, mas eu vi que eu ficava mais despachado num primeiro momento. E depois as coisas vão se equalizando, sabe? Não, acho que não tem melhor e pior. Mas esse traquejo é muito importante. De preferência com equilíbrio. Não adianta também ser muito prático, viver à base de plantão, você não pegar o livro para poder estudar, né? E atualmente depois estudar os artigos. Mas isso a vivência na área da saúde, ela de fato tem que ter um peso grande na parte prática, né? Porque é o acolhimento com o paciente. É uma coisa despachada assim, faz o pedido ali para mim de uma tomografia. Que papel, sabe? Vem o professor, pega na sua mão, então você fala assim, não, você já fiz tem 2 anos atrás, eu não sei o que é. Que é diferente do raio-x, por exemplo, da radiografia, que é diferente da análise clínica. O trato que, para mim, eu sou um fã muito grande, tanto que eu elogio a questão da residência de saúde da família, da parte multiprofissional, a inter-relação do médico com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, enfim, todos que trabalham na linha de frente, nutricionista. Então, é muito legal você ter isso desde cedo para saber a importância onde cada um ocupa. Perfeito. Então, isso a parte acadêmica. Talvez cada faculdade tenha um molde, mas isso vai de cada um de correr atrás. Sim. Porque isso, a conta chega, assim, sabe? Você está com um paciente que a nutricionista vem tirar uma dúvida e que o gestor do hospital vem falar com você sobre documentação, sabe? Então, essa vivência, que é uma coisa que vai ser adquirida, pode às vezes ser feita de maneira mais fácil, né? Talvez mais partilhada durante os anos, né? É isso que acho que realmente é o legal. É a experiência, né? É a vivência, não digo nem da forma realmente de adquirir tanto conhecimento, porque às vezes você está ali e você acaba não entendendo, principalmente no começo, né? Mas só de ter a vivência, de saber mais ou menos como que é o fluxo do hospital, já ajuda bastante lá na frente, né? Acho que isso que... E eu tive, te cortando um segundinho, que eu dava o nome de aprendizado reverso. Às vezes eu tinha disciplina que eu não tinha nem passado ainda. Técnico operatório. Eu já estava operando apendicite com esse chefe, né? Com esse professor. Aí, ao invés de ter aquele aprendizado na ordem cronológica, tá aqui, antisepsia, sepsia, o tipo da incisão, ligadura do mesoapêndice e tal, para você chegar naquele conhecimento, ou então estudar antes a etiopatogênese, se eu tivesse visto na prática, quando eu voltei para a teoria, então quando ele liga aqueles vasinhos, é isso aqui, eu já vi lá, ao vivo, ao invés de ver no anatômico, ao invés de ver na foto do livro, entendeu? Hoje a gente já tem até aquelas apresentações 3D, né? Realidade virtual, agora tanta tecnologia que eu acho que vem para agregar. Mas essa de você ter visto, às vezes, na hora, eu falo, o que ele está fazendo? Aí tinha um outro acadêmico, não faço ideia, mas acompanha aí. Né? Então, o outro falou, não, daqui a pouco nós vamos te contar. Aí quando voltava na sala, nossa, naquele plantão, eu vi quando drenou o tórax, eu vi que ele fez essa incisão, por isso que foi naquele espaço, entende? Então, isso é muito interessante. Vocês estão entrando no internato, 9º período, né? Isso.
acho que dá bastante tempo para isso. Perfeito. Isso é bom. Claro que a gente tem um outro período que as coisas eram mais abertas, né? Talvez menos fiscalizadas e tal, mas desde que o mundo é mundo, o acadêmico de medicina é aquele que tentava, corria atrás, se esforçava, e às vezes acaba se empenhando demais e às vezes comprometendo alguma coisa do serviço. Vou dar um exemplo lá de 1700, na época de Lister. Você tinha lá 2 enfermarias. Aí tinha uma lá que tinha um alto índice de morte puerperal, chamada febre puerperal. E tinha uma outra não, que as puérperas estavam lá e a taxa era muito boa de sobrevida e tudo mais. O que acontece de uma para outra? Aí foram ver, uma era dentro da faculdade, sei lá, de medicina, e os acadêmicos iam lá fazer a parte prática. A outra era o de enfermeiras. Qual que morria mais? Os acadêmicos, né? Não tem nem como. E iam ver que os acadêmicos estavam fazendo a parte de autópsia, terminava a autópsia, naquela época não tinha luz, eles iam lá e faziam um toque na parturiente, né? O toque na puérpera e tal. O que acontecia? Alto índice de mortalidade, sepse mesmo. E qual que era a diferença? É que as enfermeiras lavavam as mãos. O que é óbvio para nós hoje, naquela época não era. Sim. Aí eu pergunto, será que se lavar a mão faz diferença? Isso foi evidência, construíram aquilo. Então, e tem várias histórias de acadêmico, mas o mais importante é estar presente lá. Conviver, sabe? Experiência. Isso faz muita diferença. A função do acadêmico é errar, né? Não, é complicar o serviço. Não, então tá bom. Imagina. Nossa, muito legal. A sua visão, principalmente sobre medicina da família e comunidade, não era o que eu estava esperando de um cirurgião falar. Totalmente diferente, na verdade. Muito legal. E aí o senhor foi lá para Minas, fez cirurgia geral. Sim. E como que foi esse processo de cirurgia? Porque, honestamente, eu queria muito cirurgia antes, mas aí eu tive contato aqui numa residência de cirurgia que eu falei, cara, eu acho que eu não aguento isso não. Num hospital muito próximo de nós, né? Isso? Exatamente. Olha, foi um dos meus primeiros empregos aqui em São José, já defendendo esse hospital. Aqui o residente sai com uma bagatela excelente, assim, sabe? Eu diria, eu acho que mais até daquela época que eu fiz, assim, sabe? Eles têm um nível de experimentação muito grande, né? Então, se isso já foi um parâmetro para você, né? É legal você já saber disso, mas talvez não é só isso, sabe? O que eu tenho também para passar nessa parte, né, da progressão da carreira? Sabe o aquário? Você tem peixes que ficam do tamanho daquele aquário, né? Então, sempre procurem ampliar esse aquário. Isso, assim, foi acontecendo comigo de uma maneira bastante natural, que aí, quem quiser acreditar numa força maior, né? Mas eu fui sempre seguindo as janelinhas que foram abrindo, sabe? E sempre deu certo. Se você for muito honesto, capaz, se esforçar, tiver bons propósitos, a coisa vai fluir muito bem. Se não for, pode ser que flua, mas uma hora a conta chega, né? Então, dormir à noite com, né, travesseiro em casa, tranquilo, é a melhor coisa possível. Então, busque sempre fazer a coisa certa. E nessa de crescer e tal, né, a residência de cirurgia geral foi, sim, sensacional, sabe? Porque eu tive um bom equilíbrio de professores que eram doutores, um já tentando, na época, não sei se era pós-doc, mas tinha uma excelente formação aqui e fora do país, e trouxeram o equilíbrio da parte teórica, que a gente tinha bastante artigo para poder estudar, tinha que apresentar num hospital de ensino, que isso foi também muito bom. Então, um grande abraço aí para a equipe lá de Santa Câmara, mas de Juiz de Fora também, o professor Rodrigo, Kleber, Carlos Augusto, Dircênio, Canguçu, Jorge Montesi, tem que conhecer esses nomes. Né? Vocês conhecem. Um grande abraço para eles, foram os meus chefes, o Montesi na cirurgia torácica, o Canguçu e os outros da cirurgia geral, de pegar na minha mão mesmo, assim, sabe? E de me cobrarem de produzir artigo. Então, foi um equilíbrio muito interessante. E nessa época não dá tempo de fazer nada por fora. A residência, eu lembro que o R. Igual perguntou no primeiro dia, ele falou assim, professor, naquela apresentação, um monte de residente da clínica médica, da cirurgia, ele falou, professor, a última pergunta, assim, sabe, se alguém tinha alguma dúvida. Ele, pois não, ele falou, qual que é o horário da residência? Putz. Aí ele falou assim, que dia que é hoje? Ele falou, hoje, professor, é dia 1º de fevereiro, que na época era fevereiro. 1º de fevereiro de 2009. Ele, então, seu horário é de 1º de fevereiro de 2009 até
31 de janeiro de 2011. Esse é seu horário. Ah, tá bom, já entendi. Elegante na resposta. Exato. Podia ser pior. Mais alguma dúvida? Não, ninguém tem mais dúvida. Mas foi muito enriquecedora, porque nós éramos os primeiros daquele hospital, porque em Juiz de Fora tinham 3 residências, 2, e tinha criado aquela nova, o Hospital Terezinha de Jesus, de professores que eram da Federal, com a parceria do Hospital Público-Privado, que eles conseguiam. E o Monte Sinai era uma retaguarda, vamos dizer assim, né? Era o espelho para a gente, né? De excelência. E a gente tinha o grande benefício de ser um hospital que trabalhava com produtividade, porque esse hospital tem que dar justificativa ao SUS e falar, olha, tem tantas guias para operar, nós operamos tantas guias, e se precisar de mais, a gente está aqui. Coisas que às vezes outro hospital, basta assim, olha, aquela lâmpada não está... não, está suspensa a cirurgia. Sabe? Entendi. Infelizmente, a gente vê assim, em qualquer lugar do Brasil. No Rio era assim, em Minas também já via assim. Então, nesse hospital, era o contrário. Era o diretor falando assim, vai buscar guia a ponto da gente falar assim, olha, vamos operar. E a gente tinha uma interface muito legal, que esse hospital não era porta aberta. Ele tinha várias especialidades. O chefe da Coreme, na época, foi muito honesto e assertivo em colocar todas as subespecialidades para a gente rodar em todos os estágios possíveis dentro da cirurgia geral. Sabe, para ter experiência com a uro, com a plástica, com a cabeça e pescoço, com a vascular, com a pediatria, todas. E o que não tinha lá, tinha um convênio com um hospital, como se fosse o Hospital da Vila aqui, São José. Tinha um hospital lá, o Hospital de Pronto-Socorro, HPS, que aí ia o residente da Terezinha de Jesus, e o residente da Santa Casa e o residente do HU. E às vezes a gente estava lá, e aí, como é que você está? E eu, você operou? Eu operei. Eu já fiz 10 colestectomias. Né? Eu falava, legal. Aí o outro do residente falava assim, isso? Fiz 35. Pô. E aí você, Roberto? Eu fiz 80. Porque a gente tinha que gerar movimento para o hospital, sabe? E sendo o primeiro residente, a gente tinha um R2 que vinha dos outros hospitais para ajudar a gente um pouquinho. A gente não tinha alguém para poder, o nome a gente fala papar a cirurgia. Né? Então os chefes estavam ali com a gente, às vezes direto, e graças a Deus a coisa foi muito, muito boa, assim. E tendo contato com outros hospitais também. Transplante, a gente foi captar órgão em outras cidades. Então, dentro da cirurgia geral, a gente tem um leque muito grande. E não dá para se assustar só com a urgência. Você pode ter uma subespecialidade dentro da cirurgia que não vai trazer aquele caos que você imagina que é. Entende? Basta tentar e falar assim, realmente, estou vendo uma luz no fim do túnel. Então, se você chegou achando e já está querendo desistir, dá um tempo para você mesmo, entendeu? Muito bom. Então, dentro da cirurgia... E foi muito interessante que esse hospital, eu fiz o R1, R2, e já tinha prerrogativa de criar, de fazer pelo MEC, uma residência, um R3 lá também. Então era tudo muito novinho, sabe? Aparelhos novos, sabe? Pessoal novo no hospital. Hoje, você voltar lá, é um hospital que tem mais de 100 e poucos residentes, sabe? Caramba. Então, a coisa tomou um corpo muito legal. Tenho muita vontade de voltar, faz alguns anos que eu não volto lá. E aí eles fizeram um molde da residência de cirurgia digestiva e eu fui o primeiro fellow de cirurgia digestiva deles lá. E eu trabalhei mais do que o meu R1 e R2 juntos, assim. Foi impressionante, assim, o número de cirurgia, de coisa que eu tinha que fazer. E foi um fellow que era... Fellow é treinamento, aperfeiçoamento. Em cirurgia digestiva e nutrição clínica, que era uma grande vontade minha. Lembra que eu gostava de estudar enzima? Tá? Então eu fiz esse estágio, né, em nutrição clínica. Foi de 1 ano, uma carga horária absurda, moldes de residência mesmo. E depois a gente aí eu montei, junto com esse chefe da Coreme, o Dr. Kleber, nós montamos a grade, que seria do R3, e foi para o MEC, depois veio a ser aprovado, acho que 1 ou 2 anos depois. Mas esse ano eu resolvi servir o exército de novo, como voluntário, como cirurgião, depois que eu terminei como cirurgião. Até porque minha esposa mudou para a cidade junto comigo, ela se tornou enfermeira lá, então o nosso vínculo com a cidade, a parte acadêmica é muito grande. E deu tudo certo, e eu precisei começar a trabalhar, e não pude depois prestar a prova para a residência em cirurgia digestiva. Acabei fazendo esse fellow. E aquela coisa das janelas que eu falei para vocês, as oportunidades, né? Um pouquinho antes ali, terminar minha trajetória em Juiz de Fora, a gente estava preocupado sobre a formação em videolaparoscopia. Desculpa. Tranquilo. E aí, na residência, vocês vão ver que a gente aprende as coisas muito de orelhada, assim. Faz isso. Por quê? O chefe mandou, sabe?
põe o fio, ele liga no blend 2, carga 25. Por quê? Sei lá. É assim. E é assim. E não tem que ser assim. E eu me preocupava muito com isso, assim, eu não posso fazer uma coisa só porque mandaram, deixa eu entender aquilo que estava de trás. E na época estava uma ascensão muito grande da videolaparoscopia. A gente começou a operar a hérnia por vídeo lá hoje, que muitos cirurgiões ainda não fazem. Em 2011, 12, a gente estava treinando hérnia vídeo. Então, e eu fui muito impulsionado, e essa equipe, até eu pude virar depois membro dessa equipe como cirurgiões lá em Juiz de Fora, sabe? Então, eu só tenho gratidão. E aí eu falei, poxa, então vou tentar fazer uma coisa diferente, porque lá dentro a gente entendia assim, quando você é residente de um local e fica nesse local, você não tem o que trazer de diferente para o seu chefe. Você não concorda? Você trabalha aqui, eu te formei aqui. O que você vai me ensinar? Eu aprendi com você. Poxa. Exatamente. Ou então você fica dependendo das minhas atualizações. Então eu falei, então acho que eu vou sair para conquistar alguma coisa nova e quem sabe compor com a equipe. Esse raciocínio é muito salutar, assim, para você poder renovar aquilo ali, né? E meus chefes na época, não, poxa, investe aí. Eu fui para Curitiba para fazer videolaparoscopia. Uma especialização em videolaparoscopia, né? Lato sensu, uma pós lato sensu. E tinha aula sobre o monitor, sobre eletrocirurgia, sabe, sobre disposição dos trocáteres, que são as vias de acesso para a cavidade abdominal. Mas a pós era muito completa, então eu aprendi a fazer toracoscopia, laparoscopia, que o nome correto é até celioscopia, depois eu falo por quê. Mas retroperitoneoscopia, ginecológica, a gente fez de tudo para poder ver a normatização, né, o treinamento em cada área da parte minimamente invasiva, que vocês me perguntaram há pouco, né? Então me preocupei com isso, em me formar dentro da videolaparoscopia. E no final a gente, né, terminou essa formação, fiz a prova para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva, passei nessa prova, então eu tenho meu título lá eu sou titular dessa sociedade e apto a realizar procedimentos videolaparoscópicos. E terminando essa pós, os melhores alunos poderiam fazer um fellow fora do país. Na época, se eu não me engano, poderiam ir para Chicago ou para Montpellier, na França. Que eu já tinha estudado francês. Dizer que tem um link. As coisas vão se encaminhando. Eu falei, poxa, sempre tive esse sonho. Na época eu falei com a minha esposa, olha, se a gente está agora, você segura a onda aqui, eu vou precisar ir para lá. Então fui para fazer o fellow de laparoscopia avançada. Um professor que dá aula na Europa lá, o professor Jean-Michel Fabre. Cara formidável, assim, e falam muito mal, não mal, assim, do francês, e não é verdade. Foi muito bem recebido. Na época tinham 2 professores, tinha um assistente, que era um marroquino, o Medi, que hoje é um amigo pessoal, que me recebeu lá, junto com outros fellows do mundo inteiro, que é um hospital, é a primeira... Eu vou perguntar para vocês. Vocês conhecem qual a faculdade mais antiga de medicina? Pior que... eu sei que deu um spoiler, mas eu acho que muita gente pensa em Estados Unidos alguma coisa, mas eu lembro que era da Europa. E eu não sei se tinha a ver com a... Eu pensei em Cambridge, sei lá. Não. Eu acho que pelo spoiler deve ser na França. Né? Já que eu falei. Quase. Sempre tem uma pegadinha numa pergunta, né? Lembra disso? A mais antiga é de Salerno, na Itália. É verdade. E a segunda mais antiga é de Montpellier, que está em funcionamento até hoje. A primeira turma é de 1286. Que da hora. Que legal. E eu pude conhecer a faculdade, a universidade de Montpellier, que era um complexo hospitalar. Tinha 2 hospitais que a gente fazia o fellow e tinha a universidade. Tanto que eu fui lá na apresentação dos residentes, nas aulas lá, inclusive na formatura de um deles, assim, muito legal, coisa cultural interessante, eles cantam uma música lá, sobem todos na escada, tiram uma foto. E eu fui no anatômico dessa faculdade, que Nostradamus estudou lá. Putz, que legal. Muito legal. Assim, isso que eu falo. A vida é experiência. Pode ser uma colcha de retalho, mas de várias experiências. Então, eu tive essa oportunidade, que eu diria que muito mais da parte acadêmica, de treinamento, foi de vida mesmo, né? E hoje a vida, eu falo que investimento, falo que até com o meu filho, de 8 anos só, vai fazer 8 anos agora. Um beijão pro Miguel. Eu falo para ele, e a Raquel, minha esposa, também concorda, que a vida é network. Sabe? Um bom network, sabe? Te ajuda demais. E foi isso que aconteceu. Lá na França, cheguei humilde para poder entender, e eles se mostram muito acessíveis quando você está tentando falar o francês, que na primeira semana você fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Não entendi 10, 20% que eles estavam falando.
Mas estava lá tentando pegar migalha lá das reuniões de serviço, né? E eles são bem agregadores, um ou outro, não tem residente que não, mas na maioria sim. E foi legal que outros fellows, tinha um fellow da Espanha, outro de Camarões, a outra da Polônia, e aí todo mundo também tentava se enturmar para a coisa fluir bem, né? E morei no internato lá, foi muito legal. E aí pude ter contato, e aí voltando ao assunto do aquário, sabe? Eu saí de uma cidade de 300 mil habitantes, fui para uma de 600, depois fui para uma de 900, 1 milhão, que é Curitiba, fui para a França, e aí montei a minha formação, que estou tentando até hoje, mas trouxe de lá uma bagagem muito interessante, assim, uma escola, que a Escola Francesa de Cirurgia é inacreditável, né? Eu vi a primeira GDP, que é a maior cirurgia do aparelho digestivo, né? Gastro, duodeno, pancreatectomia, aberta, em 3 horas, assim, sabe? Coisa que eu via na época, o chefe tentando fazer lá na faculdade ainda, em Volta Redonda, cirurgias de 8 horas, 9, 10 horas, né? E eu vi o professor Fábio fazendo em 3 horas, assim, com uma maestria de movimento, sabe? E ele e o residente, só. E assim, os movimentos, sabe? Os estudos, assim, para quem que a gente vai fazer a adjuvância no câncer coloretal, sabe? Isso é escola mesmo, sabe? Ter essa experiência. E dei muita sorte também, existe uma revista chamada revista Le Point, a revista Time, assim, sabe, que é famosa, tem a revista Le Point, que foi muito famosa na França. E ela faz um score dos hospitais sobre, assim, hospital de oncologia. Estrasburgo é primeiro, depois Paris, né? Obesidade. Montpellier em primeiro lugar. Então eu estava dentro de um centro, sem querer, do centro de obesidade, que hoje é um dos males, né, da nossa população mundial, para vendo cirurgia, é o centro de referência da França em cirurgia de obesidade. Então vi bastante cirurgia bariátrica, né? E hoje eu vejo esses chefes palestrando Europa fora aí, né? Vieram até o Brasil. E foi muito legal porque eles vieram aqui em 16 e 18, eu os vi, um no Rio e outro em Curitiba também. E conversamos, né? No professor, eu falei, professor, e quando é que eu tô querendo voltar um dia lá, né? Para fazer uma nova atualização, né? Uhum. E para ir foi toda aquela documentação, manda currículo, tem um aceite, volta e manda. Eu falei, professor, como é que vai ser? Ele falou assim, Marcelo, me manda um WhatsApp. Tá tudo certo. Então, foi muito legal. E ter saído bem, tem isso também. A gente tem que saber entrar nos lugares e sair. Porque esse foi um primeiro dilema que eu tive, que depois que eu terminei tudo, ao invés de voltar para o Juiz de Fora, eu quis voltar para a Volta Redonda, porque minha esposa, nós casamos, né? E vamos ter filho, e agora? Vamos ficar longe da família? Vamos ficar perto da família, que nós somos de lá. E pude sair pela porta da frente, com os professores falaram, você foi lá, construiu sua formação, agora vai aplicar em outro lugar. Uhum. E sempre me ofereceram, o que você precisar, a gente está aqui. Então, isso é muito legal, você ter essa interface dos locais e estar sempre bem. E isso eu pude, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Desculpa. Não, eu ia perguntar se você chegou a voltar para a França. Você conseguiu ainda, está nos planos ainda. Aconteceu que nós estamos em 23, né? Em 2015, logo depois, aí meu filho nasceu. Entendi. Aí muda a chavinha da vida. Sem dúvida. Ser pai é muito melhor do que tudo isso que eu tô falando. Aí pode ser um outro podcast, né? Mas aí realmente muda bastante, são outras prioridades, né? Quem sabe um dia a gente volte lá, mas talvez passeando e vai lá ficar um pouquinho no serviço, né? E aí eu aproveitei e conheci outros lugares da França. O chefe um dia falou assim, olha, vamos assistir um jogo do Barcelona, porque aqui pertinho, a gente pega o trem aqui, 3 horinhas, a gente está ali no sul da França, vai para Barcelona. Eu falei, nossa, sensacional. Então a gente assistiu o jogo juntos, e ele é um cara apaixonado por futebol. Pedi na época pra minha esposa, eu falei, Raquel, quando você vier, ela ficou comigo no último mês. Traz uma camisa de futebol do Vasco. Vascaíno. Desculpa. Não tenho culpa. E ele era fã do Romário. Eu falei, então, trazer uma camisa da época que o Romário jogou no Vasco e tal. Levei, cara, ele me levou pra casa dele, pra nós jantarmos juntos lá, sabe? Um negócio, assim, extraordinário, sabe? Então, hoje é um amigo que a gente se fala nos aniversários um do outro, em datas festivas, né? O Medi, um cara muito querido. E aí, e os professores de lá também, eu tenho certeza, se eu precisar, eles vieram para o Rio de Janeiro, eu levei eles na Lapa para poder almoçar. Uhum. Nossa, os caras encantados com o Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem lá. Conheço nada. Toma cuidado para poder ir.
Mas eu levo vocês lá. Ficam combinados. Visita guiada, assim. Exatamente. Perfeito. Então eu levei eles lá, os franceses lá para Lapa, né? Almoçaram lá. Foi sensacional. Então a vida foi isso. Então eu voltei para Volta Redonda com essa bagagem, né? De cirurgia, muito animado. E aí tentamos lá por uns 4 anos ali na cidade, mas eu tive a sensação de estar de novo num aquário pequeno. E é uma cidade assim que eu tenho uma apologia muito saudosa, mas mais sentimental assim da parte familiar mesmo, né? A parte de trabalho, achei que pudesse ter mais crescimento lá, mas a coisa não tomou corpo como eu achei que poderia. E aí falei, vamos tentar uma coisa diferente. Aí, poxa, será que a gente volta para Juiz de Fora? Foi um casal de nômade, né? Gente, vamos para Curitiba, que também lá foi muito legal. Os chefes de lá são meus amigos também, pessoais, assim. O que a gente vai fazer? Vamos para uma cidade diferente. Essa história também é legal. Vamos para uma cidade que seja estruturada, uma cidade que a gente tenha talvez um backup familiar, mas tem que estar mais perto daqui também. A gente não achava. Assim. Aí teve uma vez que a gente... obviamente, se você jogar no Google, cidades com bom IDH e tudo, vai aparecer. São José dos Campos. Isso para nós apareceu. Mas não temos familiares aqui. Aí um dia eu estava no mercado, lá em Volta Redonda, já pensando na vida, né? Encontrei o pai de um grande amigo meu, vou falar o nome dele, o Davi, que é anestesista aqui. Um abraço, meu irmão. Aí eu encontrei o pai dele, eu falei, Iti, tudo bem? Quanto tempo? E o Davi, como é que tá? O Davi tá muito bem, tá milionário. Ele é bem espirituoso, assim, tá milionário, tá muito bem. Em São José dos Campos. Eu falei, é mesmo? Poxa, que legal, pô. Que bom, um abraço pra ele lá, né? Me dá o contato dele, vamos trocar uma ideia com ele. Aí cheguei em casa, aí minha esposa estava voltando do cabeleireiro. Ela falou assim, nossa, Roberto, eu cheguei... Então, assim, uma coisa que a minha cabeleireira falou, que a irmã dela se mudou de Volta Redonda, tá em São José dos Campos. Pronto. Tá muito bem lá. Eu falei, você tá brincando. Aí peguei o celular, peguei no grupo da turma, dos formados lá de Volta Redonda. Quase ninguém lá, mas assim, era muita gente de fora, sabe? Sim. Na minha época eram 60 alunos, tínhamos 6 ou 7 de Volta Redonda, o restante tudo de fora. Minas, São Paulo. Falei, será que tem alguém pelas redondezas? Aí mandei no grupo lá, falei, alguém em São José dos Campos? Aí um amigo meu, Grande Júnior, um abraço para ele também, intensivista aqui. Ele respondeu, falou assim, Bob, Bob era da faculdade, o que você está precisando? Eu estou aqui em Jacareí, aqui do lado. Falei, cara, como é que é a cidade aí, né? Falei, cara, aqui é muito bom. Inclusive, está inaugurando agora, isso era abril de 2018. Está inaugurando um hospital grande aqui, um hospital regional. E aqui também tem faculdade de medicina que está abrindo, tem um processo seletivo da Unimed, quer conhecer aqui? Falei, opa. E aí liguei para esse anestesista, meu amigo meu. Falei, cara, olha, tem um cirurgião aqui que o carro-chefe dele é bariátrica. E eu tinha voltado da referência de bariátrica. Tá precisando de ajudante. Tá precisando mesmo. Falei, você tá brincando. Aí comecei a trocar figurinha com a minha esposa em casa, porque quem manda você sabe. Né? Sem dúvida. Eu fui ver se eu tava com vontade de mudar. Exatamente. Eu fui perguntar pra ela se eu tava com vontade. Ela falou que eu tava. E aí que eu estava. E ela falou, vamos embora. Sempre fui junto contigo, não atrás. A esposa vai junto. Tá aí uma coisa que eu falo da gratidão, que eu falei dos serviços, né? Eu falei, mas gratidão da família, vocês têm que lembrar isso sempre, assim, porque as pessoas compram as nossas ideias, assim. Ou então alerta para não ir, né? Então, assim, minha esposa, sabe, olha, não tem palavras para descrever. E sempre, pai, mãe, o que vocês acham? Eles assim, vai, filho, o negócio é bom, tenta. E eu vim aqui do zero. Vim para cá, aí descobri o contato do chefe da cirurgia do regional, mandei meu currículo na mesma hora, falou, tem um plantão para aqui para daqui a 15 dias, quer? Vim tirar o CRM, vim fazer a prova da Unimed, passei na prova, conheci esse cirurgião que precisava de ajuda, comecei a trabalhar com ele, e a coisa tomou corpo, cara. Sabe assim, então eu não tinha motivo para vir para cá. Minha vida estava constituída, eu era professor da faculdade na época lá, que alguns entrevistados já passaram aqui, inclusive, né, foram meus alunos. É verdade. Nesse meu retorno lá. Tinha um hospital privado para trabalhar, tinha um plantão no hospital público, estava tudo indo bem, assim, sabe? Mas o cenário me incomodava alguma coisa. E esse incômodo na gente que tem que ser uma coisa positiva. Sabe, esse incômodo de mudar, não pode ser um incômodo de assim, não tá bom isso aqui, me dá outro, sabe?
Não pode ser pela facilidade. Tem que ser pela dificuldade. Eu quero uma coisa mais difícil. Eu quero uma coisa melhor para mim e para quem está do meu lado. Perfeito. Isso tem que ser um provocador, sabe? Hoje, se a gente ficar no piloto automático, a tendência é a gente se estagnar e a medicina não pede isso. Tem sempre alguém fazendo uma coisa igual ou melhor que você. Então, eu tomei isso como base, assim, porque hoje aqui tem excelentes profissionais, né? Tem pessoas egressas aqui de São Paulo, de Campinas, né? Hoje eu estou num grupo, assim, de amigos mesmo, que eu trabalho em conjunto, no Hospital Vivale, em Jacareí, que tem uma formação excelente, assim, né? Isso pede que a gente se provoque e vá mais, né? E se capacite em cirurgia robótica, né? E estude artigo, e o que tem de diferente, né? O paciente também já vem assim. Eu lembro de uma história que um professor lá em Juiz de Fora, a gente estava no R3. Aí a paciente veio, ela estava gestante, a gente estava no plantão e era uma apendicite. A gente falou, vamos operar por vídeo. Ela falou assim, mas vocês vão operar por vídeo? Mas onde vocês estão se baseando para dizer que é a melhor via de acesso e não aberta? Ela era bióloga. Isso marcou muito, assim. Aí meu chefe falou assim, olha, eu passando visita junto com ele. Falou, olha, tem alguns artigos já apontando que a videolaparoscopia, a gente está falando de mais de 10 anos atrás, já é segura para o trimestre que a senhora está, já é um meio seguro. Ela falou, tem alguns artigos, mas qual que é a evidência desses artigos? Bióloga, né? Era doutora, mas era doutora, então ela sabia o que era nível de evidência, né? O artigo, se a gente está falando de um relato de caso, se eu estou falando de uma meta-análise. Então, assim, o perfil do paciente que vocês vão encarar agora, claro que isso aí foi exceção, né? Não é sempre assim. Mas é o nível de exigência para exame, por que você está fazendo essa conduta? Mas eu ouvi dizer no outro médico, eu vim, não passou isso não, entende? E hoje está tudo instagramável, né? Sim. A informação flui tão rápido, né? Então, mais um momento para se pensar. Perfeito. Então, até hoje, você ainda continua a sua formação, como você falou pra gente, né? Não se acomodar e sempre buscar mais. Sim. Qual que é a etapa de hoje da sua formação? Muito boa pergunta. Eu e minha esposa, quando a gente é muito parceiro, assim, ela, na área dela, ela fez a formação dela, fez a pós, se especializou, e ela caiu num braço de gestão, assim, porque precisava, na época, assim, ela caiu num braço de gestão sem ter a formação ainda pronta, de gestão, né? E aí, sempre olhei isso de maneira muito interessante, porque ela, do nada, ela estava ali, 90 funcionários debaixo dela, e ela, assim, um tino para o negócio, sabe? De maneira espontânea. Eu falei, cara, que coisa legal. E eu sempre pensei qual caminho que a medicina ia tomar enquanto a gente não tivesse as faculdades muito plenas, não faculdades de formação, faculdades sim. Né, habilidade. De pensar assim, olha, vai chegar uma hora que eu não vou estar operando bem. Eu vou tremer, eu não vou enxergar bem, né? Tá longe. Avisa os pacientes, não calma, não tem sinais. Não, nenhum. Tá enxergando bem. O óculos é só um charme aqui pro programa. Vai chegar um momento que eu vou precisar de um plano B. E eu vejo 3 áreas, assim, 3 linhas de ação, vamos colocar assim, em que o médico pode se basear. Pesquisa, pesquisar mesmo, assim, sabe? Para laboratório, publicar, sabe? Aí você vai, tem mestre, doutorado, pós-doutorado, livre docência, né? Infelizmente que no Brasil não dá dinheiro, mas tem gente que gosta do status daquilo, né? Tem gente que precisa daquilo como ferramenta para militar dentro da... Aí depois vem a outra área, ensino, que eu sou apaixonado. Mas me vi também num momento que agora também não estava na hora do ensino. Eu queria muita assistência, sabe? Acho que investi muito na minha formação, pessoal, para poder ir lá e operar mesmo, né? Perfeito. Que também é uma área muito legal. Porque eu penso que o legado, né, do professor, né, é muito interessante. Mais do que eu passar um conhecimento, porque eu tive antes de você, assim, uma questão bem temporal. Mas eu acho que mais do que isso, eu tenho que inspirar. Sabe? Eu quero olhar e falar assim, pô, quero ser igualzinho, né? Eu queria fazer daquele jeito ali, sabe? Então, acho que inspirar é um negócio, é uma dádiva, assim, que aí nem todo professor tem. Sim. Né? Eu vejo isso, dá para selecionar direitinho. Esse aqui, tá bom, já, né? Aquele ali, eu falo, puxa. Então, eu vejo o ensino, talvez, como um momento também que eu quero voltar, sabe? Cheguei a começar o mestrado, mas também na época por questões de mudar a família, né? E a gente não pôde dar continuidade.
e tenho muita vontade de mestrado, doutorado. E a terceira parte é gestão. Porque cuidar do macro é muito importante. Né? Você vê hoje se reinventar, né? Você tem inúmeras ferramentas hoje de gestão na área da saúde. E aí, na época da pandemia, a gente viu um gap ali talvez de horário para poder estudar. Eu falei, não vou ficar parado aqui. É claro que eu também continuei trabalhando, mas de outra forma, né? Porque a cirurgia realmente baixou bastante, né? E nós fizemos uma pós. Nós fizemos uma MBA, né, em gestão inovadora de saúde. Pela Faculdade Unimed, foi toda online, né, EAD. Sensacional, assim, sensacional. Professores da FGV, pessoas do Brasil inteiro, tinha mais de 60 alunos, assim. Então, essa interface é muito legal. E a gente se viu motivado em fazer gestão. E dentro da gestão, você estuda desde o Design Thinking, que é uma ferramenta, você estuda modelo de negócios, que é tudo bem estandarizado, mas você estuda liderança, sabe? Você estuda questões assim do traquejo multiprofissional, né? Foi até meu TCC foi sobre liderança. Então, a gestão, complementando, vem estudando e hoje a gente ocupa um cargo dentro da operadora em gestão. Né? Legal. Bem bacana. Porque eu gosto disso, de cuidar do macro, que talvez seja uma essência lá da medicina de família, lembra? Que a gente olha do macro. Então, hoje eu consigo trabalhar olhando o todo dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, dentro da equipe de cirurgia do plantão, dentro de 2 hospitais diferentes que a gente atua, falando agora em específico dentro da Unimed, a gente ocupa a gestão ali, tentando se reinventar num cenário, como eu falei para vocês, da saúde suplementar, que é caótico. Caótico. Então, não é para dar más notícias, não, mas vocês vão chegar num momento em que vai haver a necessidade, que já está existindo, né? A necessidade de se reinventar para o modelo de negócio que a gente apresenta, porque não é sustentável. Se formos olhar outros países, a gente não vê, por exemplo, você quer uma endoscopia? Vamos fazer uma endoscopia. Sabe? Vamos fazer uma angiorressonância de alguma coisa? Não é assim. Tem todo um passo a passo até chegar no exame de alta complexidade. E hoje a gente vê essa facilidade que prejudica a operação em algum momento. Sim. Na área de sustentabilidade mesmo, né? Então, aí juntando com o que a gente está falando, o perfil do paciente hoje é mais exigente, porque ficou preocupado com a Covid, e isso a gente tem que ser preocupado com a nossa saúde, mas talvez não a ponto de fazer um hemograma a cada 3 meses, né, por exemplo. Então, existe um processo todo nosso de reeducação da população, de fazer os exames que são concernentes àquele momento, não cercear a prática médica, mas praticar de maneira racional, né? Então, os outros países têm um outro modelo e dão certo, são sustentáveis, né? Mas é isso. Então, o passo que a gente se encontra hoje, que eu venho estudando mais, além da assistência, é a parte da gestão. Já estamos falando aqui mesmo, eu trabalhei para a Unimed, né, na parte jurídica, então eu via muito isso, né, dos problemas da operadora e como realmente o sistema a longo prazo, naquela época, não é tanto tempo, né, mas trabalhei 17, 18, comecei em 19 lá, já se via, né, até mesmo por exemplos de outras Unimeds, né, principalmente a Unimed Rio, que foi bem feio ali, né, então você começava a ver realmente que do jeito que está não dá para continuar, né? Só que aí junta com todo mundo querer pedir ou fazer exame a todo momento, junta com a judicialização e realmente tem um baque, né? Parece que a saúde suplementar, na verdade, ela não está suplementando, ela está cobrindo todo o SUS que não está aguentando, né? Então, assim, era para ajudar, para andar junto, Exato. Né? Mas aqui está cobrindo o espaço deixado e não tem como. Isso financeiramente não se sustenta. Não é viável. E a gente vê um cenário que se a nossa mão de obra, a gente que está na linha de frente, não repensar, só assim, mas será que eu pedindo só esse exame não vai ter algum problema? Mas lógico que vai. Judicialização da medicina, que é uma coisa hoje muito importante, você pode falar muito bem disso, mas se formos ver um processo dentro para uma operadora, você pode quebrar uma operadora. Sim. Pequeno, você pode quebrar. Sim. Desculpa. E aí, a gente vê que médico não foi treinado para gerir. Sim. Nós não somos. Dentro da faculdade de medicina, por isso que agora aquela história, preciso entender sobre videolaparoscopia, sabe? Deixa eu entender sobre gestão, porque na nossa capacitação inicial, a gente vê que o enfermeiro faz isso muito melhor.
Para gerir uma equipe, para gerir um setor, para gerir um hospital. E aí, às vezes, aí você citou a Unimed Rio, a gente não sabe, né, as nuances, mas a gente sabe que houve uma ingerência a ponto de, como outras acontecem também, como você vê a Mil hoje, por exemplo, né, uma ingerência em que o sistema, né, implodiu, literalmente. Então, aí você vê, aí quem que fica prejudicado? A carteira de pacientes, né, a população que está dependendo daquele tipo de convênio. Então, é uma crise que hoje não é de uma operadora em específico, é do Brasil de maneira todo, para a gente repensar como atuar, e é muito legal vocês já chegarem com uma nova mentalidade, mais racional, mais dedicada com o todo, do que simplesmente ir lá ser prescritora, não é? Que aí vocês vão ver aquela frase que o professor fala, nossa, mas nem examinou o paciente, e isso é uma verdade, infelizmente, sabe? O poder dessa caneta tem que ser pro bem, assim, sabe? E às vezes você não vai estar fazendo bem, sendo pedindo ressonância, tomografia e todos os tipos de exames, marcadores. Nossa, a gente chega, às vezes, um paciente com uma pasta assim, de exame impresso, que ele foi no doutor tal, e aí ele quis dosar todos os tipos de exames, assim, sabe? Mas a consulta era muito cara, né? O paciente pagou, então vamos fazer. Não é esse o raciocínio, né? Não é no quantitativo, tem que ser no qualitativo. Então, hoje o cenário para qualquer área, não vou falar só da cirurgia, da saúde suplementar, se a gente não tomar alguns cuidados, alguns convênios estão fadados à falência e outros vão ficar bem estremecidos, comprometendo, infelizmente, que eu sei que está no rol do interesse de vocês, o honorário médico. Sim. Esse é o mais fácil de uma operadora, de um hospital tentar gerenciar, né, em prol de outros custos operacionais, né? Então, a mão de obra médica ela tem que estar junto com a gestão do hospital para ir para o operador para mostrar para os auditorias, olha, tá tudo direitinho, então pode comprometer esse honorário, né? Que são muitos anos, é muito investimento. Depois você fala assim, nossa, estou recebendo só isso aqui por um procedimento. Então, cabe bastante reflexão e para as novas gerações tentar mudar o cenário, né? E também para a população em geral mesmo, porque é o que você falou, às vezes ele vai lá, vai no doutor fulano, paga 1.000 e tantos lá, e para ele a consulta só vai ser boa se ele sair com um caderninho de pedido frente e verso, né? Se o cara revirar ele metendo a mão ali, fazendo um bom exame físico, perder 3 exames, ele vai falar, pô, mas só isso? Né? Às vezes ele prefere ser visto pela máquina, né, pela ressonância, pela tomografia, pelo próprio hemograma, do que realmente, né, pelo médico, né? Antigamente tinha aquela frase, nossa, mas ele nem colocou a mão. Nem. Nossa, hoje talvez fala, nossa, mas só vai nem pedir uma ressonância. Exatamente. Nossa, eu tive uma experiência muito engraçada assim na PS, né, que foi na UBS. A paciente chegou com uma lista. Ela falou, cumprimentou o médico, entregou a lista, eu quero isso aqui. E aí tinha assim, os mais bizarros. Ela queria endoscopia e ela não tinha nem clínica para isso, sabe? Várias raio-x de tórax. E no final ela saiu sem pedido nenhum, porque não precisava disso, sabe? Sim. Só que a população já chega ali querendo o exame, né? Querendo bastante. Esse perfil, como eu disse, acho que assustou muito o Covid, né? Essa pandemia que a gente viveu. E assim, eu posso dizer porque nos assustou tanto, eu fiquei 1 ano e meio sem ver meus pais. Eu tive notícia de colega que morava fora, teve Covid, foi ter contato com a mãe e a mãe faleceu. Então, com esse medo, nossa, não sei se foi em demasia, mas foi o que a gente pôde fazer. Sim. Até eu ouvi essa de uma psicóloga, que ela falava assim para os pacientes, olha, foi o melhor que você pôde fazer, sabe? Tá tudo bem. Então, foi essa escolha que nós tivemos e meus pais não adoeceram, os pais da minha esposa também não. E deixou a gente muito amedrontado, de fato. Fato esse que aí a nossa preocupação com a saúde, né, de pessoas que foram sensibilizadas, que perdeu um ente querido, né, um esposo, né, perdeu a mãe, transforma aquilo num perfil. E a gente entende isso. Tá tudo bem, a gente entende. Mas, volto a dizer, a nossa forma de agir agora é que tem que ser mais condicionada, né? O Covid passou, quer dizer, tá ainda aí, mas é mais uma gripe, é como influenza, né? E tem que se tomar muito cuidado, porque a medicina, tem uma frase que eu coloco muito no slide quando eu vou dar uma aula,
que a medicina chegou, no caso era até a cirurgia, chegou num certo ponto que nada mais pode ser esperado. Aí eu pergunto para a plateia, vocês concordam com isso? Então fica, não, é verdade, robótica, isso, nanotecnologia, né? Metaverso. Eu acho que não. Aí depois eu clico na próxima parte, quem falou essa frase foi Nicolas Marjolin, em 1728. Ou seja, ninguém pode ter essa petulância, assim, não chegamos no auge, sabe? Mas motivados disso da medicina, está muito avançada, ficou muito cara também. Uhum. É muito cara. E não para por aí, você vê, eu estava falando das plataformas robóticas, né? Está se barateando um pouquinho porque quebrou a patente, né? Ok, tem mais robôs, mas os tipos de robôs, hoje, às vezes, pela mesma incisão, se você ver um vídeo desse, você quase cai para trás, assim, fala, nossa, o filme do Exterminador do Futuro, sabe? Vai aquele robozinho, assim, aquela por incisão única, aí abre 2 bracinhos lá dentro, 2 olhinhos lá dentro e tá operando, assim, sabe? Que é um robô single port, assim, que você tá lá sentadinho operando. Você vê o médico fazendo descascando uma casquinha de uva, assim, sabe? Com a precisão do movimento. Então, tem que tomar cuidado, assim. Tá ficando ultra especializada a medicina, Sim. mas também muito caro, né? Então, eu não gosto dos jargões assim, vamos só, exame físico é suficiente. Não, só tem um artifício, né? Mas e as evidências, entende? Então, use com inteligência. Esse casamento de vocês vão ver que tem que estar sempre maturando. Evidência, porque às vezes a melhor evidência não é aplicável aqui também. Também tem essa. Mas eu vou fazer porque a outra é advogado, preciso pedir porque está me pressionando, sabe? Então, essa conjugação vai vir com a experiência. Volto a dizer, tenho só 17 anos de formado, estou na curva ainda ascendente, ainda do aprendizado, do que tem por vir. E vocês colhem nas pessoas que têm mais experiência, sabe? Isso também foi uma coisa muito interessante. Na hora que eu fui dar um plantão, por exemplo, formei cirurgião. Agora eu tô pleno. Não, fui dar plantão quando tinha 2 experientes, sabe? Na hora de passar um aperto, eu falei, poxa, me dá uma mão aqui. E um desses chefes, eu não esqueço nunca, o Dr. Ivan Rezende, falava assim, você nunca perde sendo humilde. Sabe? Então pede, chega ali de mansinho, vai tentando, seja na cardiologia, na medicina de família, na cirurgia, no oftalmo, sabe? Porque no final das contas eu tive essa minha formação. Eu tenho um colega que veio da USP, outro da Unicamp, né? E as coisas vão se equalizando, sabe? Não pode ficar muito para trás, mas também não queira fazer, porque aquela faculdade traz tudo. Não traz. Depende dela, depende... Nossa, mas será que se eu formei na Humanitas, o cara que formou no HC, será que eu vou ficar muito... Não necessariamente. Depende do nível de experiência que vocês vão ter para frente, né? Que vão buscar, né? Que vamos buscar. Né? Exatamente, vamos buscar. Agora, tirando um pouco essa parte meio bad do futuro da medicina aí, deixa eu te perguntar, como, então, que é a sua área de atuação hoje em dia? Como cirurgião, o que você faz? Qual é o procedimento que você mais faz? Tem mais facilidade, mais legal. Vontade de fazer também? Tem isso, né? Tem, você mais gosta, né? Tem, exatamente. Até um dos que passaram aqui, não vou falar o nome, ele fala que assim, consultório é interessante, a gente vai ver o paciente, exame e tal, mas o legal é operar. Mas, de fato, a cirurgia, ela é tão interessante quando a gente vê. Eu, por exemplo, entrava em bariátricas abertas, né? 2009 para cá, 14 anos. Cirurgias enormes, assim. E você via qual que era o que tinha de o lastro, né? O que vinha depois do paciente. E o aperfeiçoamento disso tudo, não só o refinamento da técnica, mas o que veio de tecnologia, que já está estandartizada, nos faz assim remeter, que eu fico brincando, às vezes o anestesista me pergunta, você vai fazer vídeo ou aberto? Pô, cara, não sei fazer mais aberto, não. Sabe? Você está perguntando, porque isso interfere em que anestesia que ele vai fazer, né? Se é anestesia geral ou os bloqueios, né? Então isso me deixa muito motivado para cirurgias em que você vê uma diferença no resultado. O que me incomodava lá na saúde da família? A coisa era de médio e longo prazo. Não tinha resultado imediato. Na cirurgia não, tem a curto ou médio prazo. Então, por exemplo, endometriose. A cirurgia hoje está na crista da onda, que é uma doença que não existia antes. Não, existia, mas ela não era diagnosticada. Né?
E é claro também com os hábitos de vida, as coisas foram tomando uma proporção que talvez ela fique agora mais prevalente, né? Mas você vê aquela paciente sofrida, muita dor, não tem qualidade de vida, seja dor para as funções fisiológicas, sangramento, sabe? Normalmente são pacientes bastante ansiosas, assim, não ansiosas de ansiedade rápida, não, mas assim, esperando a resolução, sabe? E o mais importante, engravidar. Perfeito. Né? Aí você vê uma atuação em conjunto, né? Eu opero com o Dr. Rômulo Vitor e toda a equipe da Ela, né? O Vinícius, a Vanessa, a Raíssa. A gente opera em conjunto numa cirurgia extremamente meticulosa, que é de detalhe mesmo, sabe? Soltar a aderência para preservar o ovário. Ninguém quer mutilar a paciente, mais do que aquela doença já fez. Então, para soltar os ovários, o útero, a interface que existe, que é que vem a nossa área, né, da cirurgia geral, digestiva, soltar e conseguir ressecar placas mesmo de endometriose, quando não, ter que tirar um segmento daquele intestino, fazer uma anastomose por via minimamente invasiva. Então, 3-4 horas de cirurgia, a gente faz uma baita de um procedimento, né? Não vangloriando, mas eu estou dizendo assim, porque é difícil mesmo. E a paciente no pós-operatório falou, não estou sentindo dor. Então, só a dor do status pós-op, né? E a gente na torcida para meses, né, engravidar, 1 ano depois engravidar. A obesidade também, hoje, a obesidade não é uma ferramenta para a gente ir lá e falar assim, olha, agora você está magrinho, está bonito, isso e aquilo. Não. Perder peso pela OMS diminui, aumenta a sobrevida, né? Para o paciente que é obeso. E aí você tem uma ferramenta que é a cirurgia bariátrica, que quando o paciente é constatado que tentou várias vezes por meio natural, por via multidisciplinar, porque tem que ser mesmo, e aí investe, não financeiramente, mas junto com a família dele, que ele, olha, vou mudar meu estilo de vida, e aí vem a cirurgia bariátrica e tenta lá o paciente que toma 3 antihipertensivos, insulino dependente, obeso mórbido, dislipidêmico, depois perder peso e ficar dependente de um medicamento. Sabe? E, consequentemente, está lá, perdeu peso, mas é satisfeito consigo mesmo, né? Isso é muito interessante, né? Aquelas hérnias enormes, aí, cirurgias grandes, com incisões grandes, a gente vai lá com incisões de 5 milímetros, coloca uma tela maior do que colocaria por via aberta, e o paciente fala, doutor, vou praticar meu tênis em 3 semanas. E antes, a gente tinha que deixar 3 meses, paciente. Isso me empolga. Na cirurgia, sabe? Então, o carro-chefe nosso, essas cirurgias de colecistectomia, as hérnias, os tumores coloretais, que hoje cada vez mais faz colono, né? E descobre ali, não é passível de ressecção endoscópica, tem que fazer cirurgia. E a gente consegue ser oncológico, ao invés de usar aquela frase, sabe? Grandes cirurgiões, grandes incisões. A gente, por via minimamente invasiva, com incisões de 12 milímetros, secar peças enormes de tumores de intestino, por exemplo, fazer a anastomose, não precisar da ostomia, por via laparoscópica. Isso é muito legal. E o mais importante, você chegar a fazer o resultado oncológico, assim, olha, está aqui a peça, margens livres, número de linfonodos satisfatórios, vai para análise, e já tive inúmeros pacientes, olha, não precisa nem dar adjuvância, está curado. Perfeito. Né? Não só porque, por via aberta também isso é possível, mas estou dizendo assim, por via minimamente invasiva, que eu entrego o sujeito mais rápido para suas atividades, assim, físicas, laborativas com a família, eu estou pensando no macroeconômico também, né? Na macro do paciente. Então isso me deixa bastante entusiasmado, sabe, com a cirurgia laparoscópica, e é isso, assim, e essa interface, operar junto com o ginecologista, operar junto com a uro, vai operar, tem colegas, a gente opera esôfago, né, por vídeo, o doutor Diogo, um cara extremamente habilidoso nas cirurgias laparoscópicas. Tem cirurgia que eu gosto de me limitar a falar, essa eu não faço. Né? Por exemplo, cirurgia de esôfago, fígado, para cirurgias muito grandes, eu tenho a humildade de falar assim, chama um colega que tem mais experiência, né? Okay. E a gente teve uma ajuda, a gente fez uma GDP dessa que eu falei lá, da França, que eu vi o professor operando aberta, eu falei, professor, mas os meus chefes lá me encaminharam para cá para eu ver o senhor fazendo por vídeo. Ele falou, eu percebi que o meu número, as horas de cirurgia por vídeo estavam maiores do que eu fazia aberta. E o meu resultado oncológico não estava bom. Então, eu preferi voltar da vídeo para aberta e agora eu estou treinando robótica. Isso 10, 15 anos atrás.
Então também ele se visualizar, falou, não estou indo bem por aqui, deixa eu voltar porque eu faço melhor assim, e quem sabe numa outra via, por exemplo a via robótica, né? Então é isso, é um treinamento incessante, igual um piloto de avião, né? Horas de voo, para a gente chegar na nossa prática, e sempre, o que eu falava com os alunos, mirar a excelência. Excelência tem que ser um hábito. Não é mais ou menos assim, se der para ser... Não, você tem que mirar. Tem que ser muito bom, para no final ter uma vida, ter uma família atrás ali esperando a sua conduta, né? Nossa, muito legal. E o senhor citou robótica, cirurgia robótica. Hoje você está se especializando nisso, né? Sim. Na cirurgia robótica, hoje existe a necessidade da proficiência, né, em cirurgia robótica, a capacitação. E é preciso estar bem regulamentado, né, por vários colégios, né, cirurgia, CBC, CBCD. Então você precisa, de fato, ter a proficiência documentada. Então, prova teórica, aula teórica, prova teórica, depois horas de simulação, e isso fica registrado no console. Tem o seu login e senha no console, e tá lá, você tem que ter um nível de acerto para ser proficiente naquilo ali. Aí depois de tantas horas de console, você vai assistir algumas cirurgias que a gente já assiste, já vê há tantos anos, mas agora de maneira documental. Terminar de assistir essas cirurgias para depois oferecer para os pacientes com um proctor, né, com alguém experiente do seu lado operando as primeiras, para você ter o título da robótica. Antigamente, até pouco tempo, não precisava desse título, né? Hoje, os hospitais estão exigindo que seu corpo clínico, que vai militar, tenha essa titulação. Nossa, é muito legal. Eu pude acompanhar uma cirurgia no Da Vinci, eu tive uma experiência lá em Barretos, e aí eu fiquei no centro cirúrgico a semana inteira, assim, vendo múltiplas cirurgias. Aí eu vi por vídeo, coisa que eu nunca tinha nem tido contato. Aí eu finalizei a semana, sexta-feira de tarde, assim, com uma cirurgia robótica, era câncer coloretal, assim, e foi sensacional, assim, explodiu minha cabeça, porque o médico tava de meia sentado, assim, fazendo a cirurgia dele, assim. Um copinho de café do lado? Não, tranquilaço. Aí ele terminou lá o procedimento, ele falou assim, você quer ver aqui como que é? Só não encoste nada. Aí eu coloquei a cabeça, assim, era 3D, ele conseguia enxergar dentro da barriga do paciente, assim. O robô é tão interessante, o Da Vinci, que ele, desde a primeira, o S dele, né? Ele tem na têmpora, ele tem um sensor. Quando você chega, dá um barulhinho pequenininho que você escuta, aí os braços ficam habilitados. Você mexe assim, os braços do robô ficam habilitados. Se você afastar o rosto, o sensor pega e você afastou. O braço trava. Porque pro robô, como é que você está mexendo se você não está enxergando? Caraca, o braço do robô está dentro do paciente. Né? Então, esse é um detalhe. Então, falando de Barretos, é um lugar... A vida é feita de experiência, né? A gente fala isso o tempo todo. Lá tem o Hospital do Amor, você estava lá, né? Provavelmente. E tem o IRCAD, que é o maior centro de treinamento da América Latina em cirurgia minimamente invasiva. E eu fui convidado para participar como faculty, né? Ser professor do IRCAD, desde 2016, depois que eu voltei da França. O Croider, um grande amigo, um abraço para o Croider também. Ele e o Paulo Bertolucci foram egressos de Barreto. Antes deles saírem, a gente se encontrou, ele foi meu veterano em Volta Redonda. E aí viu que eu tinha voltado e tal, falou, olha, então me ajuda a gente nos cursos, né? Curso de residente, curso de cirurgia geral, curso de suturas. E aí eu fui uma vez a Barretos, fui lá uma vez só, no hospital, sensacional realmente, né? O Luiz Romaiolo também, que foi residente de Taubaté. Hoje ele é o chefão lá, posso falar chefão mesmo de Barretos, na parte do IRCAD, mas ele foi cirurgia geral em Taubaté. Quando você pensa assim, um ícone, e o professor Romaiolo está junto com o professor, o Dr. Armando Melani, que é o chefe no Rio, estão mundo afora, dando aulas, às vezes lá em Estrasburgo. Esses dias eu vi foto deles, estavam no IRCAD África, que é na África do Sul. Não, África do Sul não, desculpa. Alguma outra cidade que eu vou lembrar. Nairobi? Vou lembrar. Bom, o professor estava lá, e se ficou ruim, vocês cortam esse pedacinho. Fico pensando nas cidades aqui. Mas então, o professor Romaiolo, então, que é lá de Barretos, você fala assim, não, então certeza que ele fez HC, né? Ou ele é da Unifesp, ou é da Unicamp, e foi fazer Mayo Clinic, né? Não, ele fez Taubaté. Depois ele foi fazer, acho que câncer em Barretos mesmo, cirurgia oncológica lá, o Procto, eu não tenho certeza. E aí eu virei faculty do IRCAD, então uma vez por semestre eu vou para o Rio, porque aí o Croider e o Bertolucci foram para o Rio na época, e eu
estava junto com ele sempre. Então, as aulas no Rio, eu vou dar aula lá sempre, de colestectomia, ou tipo de suturas laparoscópicas, né? Tem curso de residente, curso de cirurgia geral. Então, vira e mexe lá no Rio, nos chama, a gente vai para lá. E aí eu tenho interface com os residentes de cirurgia geral, porque aí não é para acadêmico. Chegou até a ter um projeto piloto para acadêmico, que eu acho que não foi para frente. Então, uma vez por ano, parou só na época da pandemia, mas a gente vai para lá para fazer a aula com os residentes. É sensacional. A gente tem professores do Brasil inteiro que compõem lá, né, o faculty, e é uma experiência muito legal. Então, Barretos traz uma carga muito grande na formação de cirurgia geral, laparoscópica, robótica, oncológica. É um baita centro de referência. O nome desse doutor, o chefe do ICARD lá de Barretos, é? Romagnolo. Luiz Romagnolo. Ele fez a medicina aqui em Taubaté também, não foi? Eu não tenho certeza se é medicina, acho que sim. Acho que porque eu acho que eu acompanhei a cirurgia dele, porque ele era o chefe de lá e ele estava certificando um cirurgião. Ah, é? Nossa, ele foi sensacional. Gente boa demais. E ele falou que era da Unital, eu falei, você teve aula com o doutor... Caraca. Edson? Esse. O doutor Edson. Ele falou assim, o doutor Edson dá aula pra vocês. Aí ele falou assim, ele falou, nossa, o doutor Edson é sensacional. Aí eu tive uma conexão com ele absurda, assim, foi uma experiência sensacional. Ele parou, me explicou tudo, assim, então. E ele não me devia nada, né? Eu tava lá só de visitante, assim, ele foi sensacional, ele é muito bom. Sim. Assim, hoje ele faz a parte de gestão muito legal, eles têm projetos de design thinking lá com prototipação, sabe, de plataformas, muito legal, sabe? Então é um cara altamente tecnológico, e a medicina está assim, você quer de robótica, você está falando de uma coisa que envolve engenharia clínica, né? Tá tudo ali muito interligado, e o IRCAD é um baita de um negócio, você tem 2 no Brasil, tem na China, foi lançado agora na África, recentemente, o professor Marusco estava lá, ele é o presidente do IRCAD, né? Eu acho que vai ter, estão idealizando, acho que em Boston, um centro de IRCAD lá. Legal. E aí o francês, o americano, eles tem que se entender lá, né, primeiro. Né? Tem um pouquinho, né? Você vê Estrasburgo, 2 centros no Brasil, aí Taiwan, China e agora África. E não tem nos Estados Unidos, realmente tem a rixa ali. Né? Não, mas eu acho que a coisa tá fluindo, acho que vocês vão ouvir um IRCAD aí daqui a pouco, USA. Nossa, muito legal. Perfeito. E aí você estava até brincando, né, da questão de qualidade de vida, dos cabelos brancos, assim. Hoje, para você, valeu a pena, assim, questão de qualidade de vida? Você acha que realmente acertou, né? A MFC ficou para trás, né? Guardo meu respeito, minha gratidão por isso. Eu acho que essa pergunta... que eu queria falar o nome de vocês, eu tô toda confundindo. Você que é o Lucas? Gustavo. Gustavo é o nome do meu irmão, então não posso esquecer. Perfeito. Um abraço pro Gustavo, Fabrício, meus irmãos. Todo mundo que tá ganhando abraço, eu quero que deixe comentário aqui no YouTube. É no YouTube, né? Eles vão perguntar depois. Eu sabia que era no Instagram. Então, por favor, vamos fazer a apologia. Ajuda a gente aí. Fazer deu jabá aqui, né? Eu me faço a pergunta, Gustavo, até hoje, assim, sabe? Não pensando, será que valeu a pena, tô arrependido? Não tenho arrependimento. Sim. Uhum. Até porque vocês viram que o caminho foi muito sinuoso, né? Para a coisa fluir e tem dado certo até hoje, né? E na época de escolher São José, eu também não vim com a ideia assim, o que eu quero muito bom para mim. Não. Pensei para mim, para minha esposa e principalmente meu filho. Porque eu não sei se eu quero que ele siga a área médica. Ele já tem um exemplo muito vivo das minhas ausências. Isso pesa bastante. E eu entendo que tem um propósito, né? Tem um propósito. E eu não me arrependo porque todos foram muito conscientes, assim, sabe? Não fui forçado, ninguém falou, meu pai, você tem que fazer isso. O primeiro médico da minha família tinha uma prima de 3º grau, primas, na verdade, que foram me ajudar, na época, com livros até. E elas, o meu exemplo mais próximo, mas não tinha ninguém, né? Então você fica aquela referência de médico da família. Mas eu acredito que eu fui nesse caminho sinuoso até chegar num ponto assim de... Eu me vejo hoje com bastante satisfação, sabe? Faço com prazer, sempre buscando melhor, o que eu posso melhorar. Hoje eu vejo a questão da mídia, né? O quanto é importante dedicar, investir na mídia social. Já me peguei procurando médico, referência, né? Sei lá, para alguém, e falando assim, nossa, deixa eu ver no Instagram quantos seguidores tem, né? E não vi o currículo Lattes da pessoa, né? Que até então, até pouco tempo atrás, era base para mim o currículo Lattes. Então, não me arrependo, sou muito satisfeito, mas tem um preço.
sabe? Não sei se vocês viram um documentário do Michael Jordan, aquele The Last Dance, da Netflix. Então, a parte dele, que eu até salvei esse vídeo, assim, esse pedaço, esse recorte, que ele fala assim, winning has a price. Aí ele fala assim, chorando, sabe? Porque junto com ele fala assim, eu tentei mostrar para os meus companheiros o quanto que era importante ganhar, porque eu não queria ganhar sozinho. Uma pessoa ganha uma partida, às vezes, mas uma temporada inteira tem que ser um elenco. Só que eu cobrava eles. Eu fui mal visto por alguns, sabe? Eu carreguei um preço, né, uma cruz muito grande. Carrega até hoje. Tem uma certa fama até hoje, né? De ser arrogante por conta disso. Sim, né? Sim. Mas assim, ele é inquestionável. Não sei se é inquestionável, porque hoje falam outras coisas, né? Mas assim, é o suprassumo do esporte naquela especialidade, naquele tipo de esporte, né? Então tem um preço, assim, sabe? Você passar, por exemplo, esse Natal que eu tô de sobreaviso. Natal de sobreaviso, eu acho que com meu filho, talvez o primeiro, assim. Mas é um Réveillon sem estar perto da família, né? Esses dias mesmo com a minha esposa, a gente tomando um café à noite, conversando quantos Réveillons que a gente ficou separado. Ela num hospital e eu em outro, ela num plantão em outro, ou ela em casa às vezes sozinha, morava sozinha e eu no hospital, ou sem ver os familiares. Então, isso tem um preço, assim, sabe? Então, eu sei separar a trajetória, que eu valorizo muito tudo que veio antes, a trajetória profissional, as conquistas, mas às vezes há alguma ausência, né? De não estar perto dos pais, né? De visitar cada 2, 3 meses, eu pedi para eles virem para cá, meus irmãos, então amigos, então, nem se fala, assim, porque é difícil ver família, às vezes ver um amigo é mais difícil ainda, então os amigos que assistirem já ficam aqui minhas desculpas, né? Ficam minhas desculpas. Mas tem um preço, assim, entende? Então, se você fizer aquela pergunta da Marília Gabriela, você faria tudo de novo? Provavelmente sim, sabe? Nossa, se fosse com essa bagagem assim, faria talvez muita coisa diferente, né? Sim. Né? Porque também se tentar ser o melhor aluno, se tentar ser o melhor residente, só tem um preço também, sabe? Às vezes ser chefe, eu também já ocupei outros cargos de gestão que tive que me indispor com outras pessoas, sabe? Então hoje saber lidar com hoje tem muito melindre, né? Muita dificuldade, assim, é difícil. Eu vejo por mim também, sabe? A gente tenta sempre se melhorar, mas tem um preço muito grande, assim. A cirurgia, ela é muito pesada. Se você ver a história dos cirurgiões, eu gosto muito disso. Tem um livro lá em casa da... O nome do livro é Sob Ombros dos Gigantes, sabe? Eu queria até um dia depois compartilhar com vocês o artigo que foi o núcleo para esse livro depois. Perfeito. Que se chama As Virtudes do Cirurgião. Porque se vê muito assim com, né, a empáfia do... o arrogante, né? O cirurgião. Então, às vezes não é isso, né? Às vezes é por trás disso tem uma necessidade de você ter uma posição mais firme em algumas coisas, né? Então, como diria um outro chefe, ele falava assim, que é a única especialidade que termina com ão. Não tem outra, sabe? Tem um peso, sabe? Então, acho que a resposta seria isso, assim. Não é achar que é mais do que o outro, mas é muito interessante, sabe? E hoje eu gostaria até, no meu Instagram, eu não queria ficar falando assim, colecistectomia. Todo mundo fala isso, sabe? É vesícula, sabe? Todo mundo já fala isso, tem gente que fala até muito bem. Uhum. Então, eu tô pensando num conteúdo diferente, assim, sabe? Meio que num bate-papo, de falar sobre a parte meio histórica, de como a coisa tomou corpo e virou, sabe? Enfim, eu tô pensando sobre isso. Uma linha de ser diferente, sabe? De ser diferente. Mas eu acho que é mais ou menos na pergunta que você me fez. Perfeito. Bom, já adiantou que eu ia falar se faria tudo de novo, então já vimos que sim. Mas é legal passar isso, porque é o que você falou, às vezes a gente entra na medicina com uma romantização muito grande. Enorme. Né? Eu acho que, principalmente essa geração, né, a nossa e a mais nova também, por conta do Grey's Anatomy, que falava, não, cirurgiões no hospital, você vê tudo aquilo, porque às vezes fomenta esse desejo, né? Uhum. Você fala, queria ser igual. Não sabe ele, né? Uhum. Que a realidade está muito distante daquilo. Mas é bom ter esse feedback realmente de falar, olha, é pesado, tem um preço a se pagar. E aí eu acho que na sua escolha, né, de quem está ouvindo, de quem quer cirurgia, vale a pena pensar se esse é o tipo de preço que você está disposto a pagar, né? Então, acho que até para dar um pouco mais de norte para quem está ouvindo mesmo. Por isso que eu fiz essa pergunta realmente, porque a gente sabe que
A medicina em si já afasta um pouco da família. Essa parte de cirurgia, depender de plantão, tudo mais, afasta um pouco mais. Então, saber dosar e ver quem já vivenciou esse lado para trazer isso um pouco para a gente. Olha, e aí tem duas coisas que eu não separei para falar, pensei aqui agora que são muito importantes. Uma é sobre a questão do prisma que a gente olha as coisas. É pesado, porque eu quis que fosse pesado. Se você quiser fazer uma residência light, você vai achar algum lugar que seja mais tranquilo. Ou você vai tentar deixar tranquilo. Sabe? Você vai lá frequentar o que é protocolar. Um ambulatório, vai passar uma visita, tem cirurgia, depois, tem um transplante de captação. Você, não, obrigado, não quero. Tipo, não está no seu protocolo, a carga horária da residência, você vai falar, não quero. E tentar deixar light. Aí, eu até vi esses dias um vídeo que uma determinada residente, ela falou assim, nossa, meu plantão, preparei minha mala, meu café, para aqui meu plantão. Aí colocou umas coisas, uns adereços lá na sala que ele ia atender. E falou, nossa, hoje teve um apendicite de madrugada. Aí de repente já tá ela, acordei agora, vou para casa. Um plantão puxado. Tudo depende do ponto de vista, né? Respeito, né? Sim. Mas já cheguei a dormir em campo puxando o afastador, assim, sabe? Pescar assim de exaustão. Sim. Tá? Outra época, né? Era cirurgia atrás de cirurgia, de varando madrugada fora, você vê o sol nascendo, você ficar acordado, sei lá, 40 horas acordado direto, né? E tem um tempo para aquilo. E não tinha naquela época o descanso pós-plantão. Estava começando um assunto, vai ter descanso pós-plantão. Os chefes falam assim, você tá cansadinho, né? Não. Então era sinônimo de, não, imagina. E eu respeito quem esteja, sabe? Cada um tem o seu direito. Mas provavelmente você vai ficar aquém de outras pessoas. Talvez você não vai saber resolver, porque aí a cirurgia, aí eu vou entrar na outra parte, na romantização, que você falou agora. Pode ser que nesse seu modus operandi, você vai ter uma formação ok, né? Não quero fazer R3, R4 depois. Ok, você vai trabalhar, mas você vai passar uns apertos, né? Não, eu vou jogar meu beach tênis, nada contra também. Vou fazer minha yoga e vou trabalhar consultório e operar uma cirurgia simples assim. Pode. Pode tudo. E talvez não seja esse preço que eu tenha falado. A pessoa fala, não, fazer cirurgia é super light. Entende? Então tudo é do prisma, tudo é da forma que você está olhando, como você encara as coisas, como você quer fazer. E tem outra situação da romantização que é assim, de fato, se a gente constrói um pensamento da medicina de maneira geral, não vou falar só da cirurgia, né? Meio Patch Adams, meio Grey's Anatomy, e na hora não é bem assim. Vocês vão vendo pelo contato da parte acadêmica e depois quando formar mais ainda. Até um primeiro paciente de destratar, né? Até um paciente que você estava assim, cuidando, você fala assim, passei visita, deixei o plantão aqui, foi para casa, voltei outro dia, cadê? Não, faleceu. Que isso, cara? Como assim? Mas tá tudo certo. Sabe, fugir do seu controle. Tá uma coisa também que sempre me incomodou muito, assim, fugir as coisas do controle, né? Parece que cirurgia você tem um pouco mais daquilo, né? Tratar o hipertenso, não. Tanta nuance, né, para poder cuidar. Mas aí a romantização começa a ficando meio sólida, assim, sabe? Meio pragmática, que não é bem assim, né? Aí você fala assim, nossa, aí, sei lá, você trabalha num lugar muito simples, atrasou o salário no mês, atrasou 2 meses. Você fala, cara, mas eu não estou trabalhando aqui de graça, né? Não estou fazendo caridade. E não é caridade. Medicina, área de saúde não é caridade. Mas eu vejo que é um compromisso diferente do direito, sabe? Que você lida com, né, tete a tete, um anseio, aí a saúde da pessoa que envolve a parte psicossocial, mas também afetiva, mas também a saúde, né, física, né? Mas ao mesmo tempo a romantização volta a hora quando você chega lá no ambulatório e a paciente fala, doutor, você me operou, muito obrigado, a hérnia que você operou aqui, tá tudo bem, cirurgia aberta, 15 anos atrás, tá aqui, ó, um saco de chuchu. Que foi o primeiro presente que eu ganhei. O meu R-Gal, bacana, né? É gostoso isso. O meu R-Gal ganhou uma galinha viva. Levou pra... Sabe? E, cara, você fez a diferença. Aí volta a romantização. Sim. Entendeu? Esse que é o barato. Não pode ser em 880 ou 0-100, assim, sabe? Vai ter um momento difícil, vai ter aquele momento caótico que te faz repensar,
Mas vai ter um momento muito legal, que hoje se eu ganhei, nossa, aqui doutor, tá um vinho importado que eu trouxe para você. Poxa, não precisava, foi minha obrigação. E eu costumo dizer muito isso, assim, no consultório, né? O paciente fala, doutor, olha, poxa, muito obrigado. Mas não precisa agradecer, é minha obrigação, eu me propus a fazer isso. Tá lá, uma cirurgia e tal. Eu falo, não, doutor, você fez mais, né? Então eu gosto de ser muito próximo dos pacientes, sabe, da família, né, quando precisa. Porque uma outra máxima que eu fui ver agora na gestão, eu fui me ver estudando sobre isso. Eu falei, cara, mas precisa ser falado isso? Precisa. Empatia. Que eu acho que eu não sabia o significado técnico, assim, sabe? Você falava muita palavra, né? Mas talvez você sabia na prática, mas quer se colocar no lugar do outro, sabe? Isso faz muita diferença. Então lá na hora, você está cansado, isso aqui, eu preciso voltar para casa, meu filho está esperando para a gente ver o jogo do Vasco. Cara, mas eu preciso ali falar com a família que está tudo bem, sabe? Uns 5 minutos que você perde ali, se deslocando, mas você ganha quando chega para falar com a família, conforto. Eu vou sair daqui e ainda vou passar a visita. E o meu filho falou, filho, espera que eu vou voltar. E isso, sabe, a família aprende a construir isso, sabe? Aprende a ter esse lado. Então que esse romantismo é um vai e volta, sabe? Depende de como você lida, depende de como você encara. E é muito bom. Perfeito, isso foi uma aula, essa parte que realmente é pra gente refletir, né? E queria só fazer uma brincadeira aí, que 5 minutos ou menos do jogo do Vasco, acho que é mais benéfico pro seu filho, né? Essa foi a piada do dia, viu? Pra mim, demais, viu? Acho que 5 minutos a menos com o Vasco. Acho que faz obrigado, um pouco de bem. Eu aprendi brincadeira. Valeu muito a pena. Torço pra que fique, de verdade mesmo. Acho sacanagem o Vasco. Você é palmeirense, né? Não sou, não, por favor, isso aí você me magoa. Né? Sou São Paulino, cara. Poxa, que bom, tá bom. Torci pro São Paulo na final, viu? Muito obrigado. Eu imagino. Quase infartei. Nossa. Na hora do gol do Bruno Henrique, quase que eu me joguei da arquibancada ali no Morumbi. Mas você tava lá? Eu tava lá. Mas tudo bem. Deu tudo tô esperando o dia, eu comentei esses dias, já que a gente tava dentro do futebol, nem sei se isso vai pro ar, né? Mas eu falei assim, olha, eu tô naquela época que eu vi o Vasco multicampeão, até dos anos 2000, vi todos os títulos possíveis, não, o Mundial que não foi. Aí eu vi a decadência de 20 anos pra cá, né? Eu tô achando, sabe quando aparece no Esporte Espetacular, na Band, aquele baú do esporte, aquela coisa assim, aquele documentário que mostra assim, aquele vozinho do Leicester, que não vê o título há 70 anos, aí o neto, o filho, levou pra ver, eu tô me enquadrando no vozinho, sabe? Que eu acho que daqui uns 20 anos meu filho vai falar, pai, vou te levar ao Vasco assim, pra ver campeão. Nossa, depois de 40 anos. Vocês vão gravar isso aí, viu? Torço pra que isso não aconteça. Também porque fica chato só os mesmos times ganhando. Não acho é, que tem que dar uma recuperada. Exato, assim, como o Santos, o Vasco, precisa dar um... Eu lembro da época do Muricy, cara. Pô, como eu via um futebol bonito, né? Feliz, falei, cara, sabe você almejar aquela coisa? Poxa, o time tinha que ser Exatamente. Assim, né? Eu sinto saudade dessa época também, que a gente passou por umas vacas magras não aí feias. Exatamente. Mas perfeito, então. Doutor, foi sensacional esse episódio, de verdade. Eu já tinha uma expectativa positiva, assim, mas o senhor superou, assim, completamente. Eu aprendi muito. Chama de senhor, não, pelo amor de Deus. Que isso? Eu vou dar uma chance aí pra cirurgia. Vamos ver. Né? Quem sabe, né? Quem sabe. Depois você acompanha a gente lá em algum momento, lá, quem sabe. Com certeza. Muito legal. Muito obrigado pela sua disposição. O senhor foi muito solícito em todos os momentos, assim, que a gente se comunicou. E eu tenho certeza que todo mundo, nem não só quem quer a cirurgia, mas qualquer estudante de medicina, assim, qualquer médico vai aprender muito com o seu episódio. Muito obrigado. Que isso, eu que agradeço. O Jonathan, o Gustavo ali, o chefe, ele é o chefe, provavelmente. Ele é o que manja tudo aí. Deixa bonito, hein, cara? É difícil, mas tenta aí, né? É o cara que sem ele não ia ter isso aqui, não. Cara. Poxa, não tem como não. Parabéns, de verdade, assim, invejável, sabe? E eu tava, assim, esperando pelo convite, sabe? Eu falei, poxa, será que um dia vamos chamar lá, sabe? E fiquei muito feliz, sabe, de poder dividir, porque compartilhar a experiência é muito, muito legal. Eu estava no caminho, conversando com meus pais, minha esposa, ela falou assim, você preparou alguma coisa? Eu falei, não, vamos ver o que eles vão me perguntar lá. Teve um roteiro, mas foi assim, sensacional, sabe? Poder conversar assim, de maneira despretensiosa, né? Mas passar alguma informação. E eu fico assim, totalmente à disposição de vocês. Da parte cirúrgica, da parte médica, dúvida, no Instagram, cara, vocês têm meu número pessoal, sabe? A vida a gente construiu amizade, então vocês são meus amigos agora, se vocês precisarem, sabe? Eu fico feliz,
quero um dia, quem sabe, voltar aqui. Sim, não é? Por que não? E tipo, combinar mais uma vez. Eu não pestanejei para poder aceitar o convite, quero estar aqui de novo. Obrigadão. Maravilha. E parabéns, viu? Parabéns. Obrigadão. É uma honra ter aqui. Vamos repetir o convite. Quem bom. sabe um churrasco vendo o Vasco ganhar do Flamengo. Nossa Senhora! A gente faz um podcast do Vasco, tudo que você quiser, viu? Perfeito. Então, eu gosto do podcast por isso. A gente não traz convidado, a gente traz amigos. Então, muito obrigado por ter vindo aqui e aceitado, topado o desafio. Muito honrado. Beleza. Obrigado, doutor. Gente. Boa noite a todos.